No Saber Direito desta semana, o direito do consumidor. Entenda o CDC, os direitos básicos do consumidor, a rotulagem comum e nutricional dos alimentos embalados, bem como as advertências obrigatórias nos rótulos. As aulas são com a professora Simone Magalhães. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Hoje começaremos a nossa quarta aula e trataremos de um assunto interessante que são as advertências obrigatórias, ou seja, algumas informações que os rótulos dos alimentos embalados precisam ostentar como uma forma de comunicação direta com os consumidores. Sou Simone Magalhães, advogada especializada em Direito do Consumidor. Estamos nessa semana falando sobre essa matéria tão importante para o nosso cotidiano e especialmente sobre as informações ao consumidor nos rótulos dos alimentos embalados. Veremos então alguns pontos, algumas matérias que são disciplinadas por legislações ou até mesmo por resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determinam que o rótulo do alimento deve informar o consumidor sobre, por exemplo, a presença de glúten ou de lactose ou dos alérgenos de informação obrigatória. Começaremos, portanto, justamente pela conhecida lei do glúten, que há vários anos determina que os fabricantes coloquem nos rótulos dos alimentos industrializados, dos alimentos embalados, a informação direta para o consumidor sobre a presença ou a ausência do glúten. E o interessante dessa legislação, que é destinada justamente a prevenir problemas para essas pessoas que têm as doenças celíacas, é que a informação ela deve constar em todos os alimentos industrializados. Da seguinte forma: contém glúten, para aqueles alimentos que contenham esse conjunto proteico, ou o não contém glúten. Então, vocês vão verificar que, diferentemente de outras resoluções, essa do glúten especificamente tem tanto a informação positiva quanto a informação negativa em relação à presença do glúten. E essa conhecida lei do glúten, ela determina também que essa informação esteja não somente na rotulagem dos alimentos, lembrando aqui que a rotulagem ela é definida principalmente pela RDC 259 da Anvisa, e a rotulagem se entende como todas as informações escritas, figuras, tudo o que está ali naquela embalagem dos alimentos industrializados para fazer essa comunicação direta com os consumidores. Afinal de contas, a informação que está na rotulagem é que possibilita ao consumidor conhecer aquele produto, saber do que se trata, ver informações importantes como validade, como lote, caso seja necessário algum recolhimento daquele produto e muitas outras informações também, como vimos na nossa aula anterior que estudamos a resolução 259 da Anvisa. Aqui a lei do glúten, então, que é a 10.674 de 2003, como eu disse, além de determinar que a informação do contém glúten ou do não contém glúten esteja na rotulagem do próprio alimento, todas as outras comunicações, como cartazes, por exemplo, ou qualquer outro tipo de comunicação mantida, deve também ostentar essas informações para que os consumidores, esse grupo de pessoas que necessitam dessa informação tenham acesso a ela, que é a única maneira de se manterem em segurança em relação à ingestão dos alimentos. Nós temos uma outra importante resolução, que é a RDC 26 de 2015, que trata sobre a informação obrigatória dos alérgenos. E eu confesso para vocês que a questão
dos alimentos alérgenos, essa conquista que a nossa sociedade teve, foi muito importante, né? Desde 2015 foi publicada essa RDC 26, cuja vigência começou em 2016, e de lá para cá, sem sombra de dúvidas, as pessoas conseguiram ter uma qualidade de vida bem maior. É fato que muitas pessoas que têm alergia alimentar, bem como seus familiares, passavam por muitas situações de insegurança, porque por mais que ficassem atentas às informações que estão ali na embalagem dos alimentos, nem sempre elas podiam realmente confiar se aquele alimento era realmente livre ou não daquele alérgeno, né, que despertava aí essa alergia alimentar. Eu acho extremamente interessante essa RDC 26, porque ela marca um grande ganho, uma vitória da nossa sociedade, justamente porque ela é fruto de uma grande movimentação social. Várias famílias de crianças com alergia alimentar começaram a se unir, né, a conversar sobre esse assunto, a compartilhar inseguranças, os medos, né, que essas pessoas estavam sempre expostas, porque a informação não estava ali de forma clara e adequada na rotulagem dos alimentos. E aí, quando visitamos o Código de Defesa do Consumidor, nós percebemos que, desde 1990, quando essa legislação tão especial foi publicada, a Lei 8.078 de 90, já existe lá o direito básico do consumidor à informação, informação que deve ser clara e adequada. A informação também é um dos princípios da nossa Política Nacional de Relações de Consumo, que está no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, e a informação aparece em vários momentos do CDC. Existe também a definição no próprio Código de Defesa do Consumidor que o fabricante ele deve passar todas as informações sobre a composição do produto que ele disponibiliza no mercado de consumo. E aí você se pergunta, se nós já tínhamos todas essas previsões desde a publicação do Código de Defesa do Consumidor, por que é que essas pessoas viviam há tantos anos com uma extrema insegurança em relação a algo que é tão básico, a alimentação? Justamente acontecia isso porque nem sempre a informação estava realmente no rótulo dos alimentos, ou em outros momentos, mesmo estando, ela não se apresentava de forma clara, de forma adequada ao consumidor. Muitas situações, as pessoas que apresentam alergia alimentar procuravam ali no rótulo sobre a presença daquele alérgeno que ela tinha que manter distância, afinal de contas é o único meio realmente seguro de não provocar danos à saúde e até mesmo à vida do consumidor, é se abster de ingerir esse alimento que provoca a alergia alimentar. Contudo, em muitas situações, por estar de maneira técnica ali na rotulagem, esse consumidor ele não recebia essa informação que ele necessitava. E, naturalmente, isso trazia muitos danos, muitos prejuízos. Tanto é que existem inúmeros relatos de pessoas que, após a ingestão de determinados alimentos, mesmo tomando todos os cuidados básicos, lendo a rotulagem daqueles produtos e constatando que não existia ali a informação sobre a presença do alérgeno, ou seja, teoricamente estavam diante de um alimento seguro para a sua ingestão, mesmo assim, em algumas situações, elas acabavam passando mal. E essa movimentação social, ela foi demonstrando que esse problema, ele não estava limitado a poucas famílias. E mais que isso, nós temos literatura médica internacional apontando que mais de 90% das alergias alimentares são causadas somente por
8 alimentos. Então, se esses alimentos são informados adequadamente para o consumidor, isso certamente afasta uma quantidade enorme de problemas e de agravos à saúde. Lembrando aqui que a alergia alimentar, ela não tem, né, uma reação totalmente definida, ou seja, existem situações mais brandas, mas também podem acontecer situações extremamente gravosas, como, por exemplo, choques anafiláticos, em que a pessoa realmente corre sério risco de perder a vida. Essas situações, então, elas são totalmente evitadas com informação ao consumidor. E é justamente por isso que essa temática da informação na rotulagem dos alimentos não se trata somente de colocar uma palavrinha mágica ali no rótulo daquele produto. A informação adequada, ela garante segurança, ela garante proteção à saúde e à vida dos consumidores. Essa RDC 26 de 2015, como mencionei, que foi fruto dessa movimentação social em que várias mães, né, principalmente várias mães de crianças com alergia alimentar, começaram a perceber que essa situação era repetitiva entre muitas famílias. Tanto é que temos aí estatísticas apontando que aproximadamente 7 ou 8% das crianças apresentam alergia alimentar e aproximadamente também 4% dos adultos, ou seja, é uma quantidade de pessoas significativa que precisam realmente ter essa informação de uma maneira muito efetiva na rotulagem dos alimentos. E esse trabalho, essa movimentação social, ela demonstra muitas coisas para todos nós que trabalhamos nessa área de direito do consumidor, em que a sua característica fundamental é justamente a vulnerabilidade, ou seja, a sua fragilidade diante dos fornecedores. Temática alimento, essa vulnerabilidade, ela fica ainda mais evidente. Por mais simples que seja aquele fornecedor, não podemos pensar somente nas grandes empresas, nas multinacionais, por exemplo, grandes produtoras de produtos alimentícios processados ou ultraprocessados. A alimentação, ela é feita tanto pelos grandes fabricantes como também por pequenos fornecedores, né? Aquela economia familiar que começa aí até mesmo de maneira informal em alguns momentos, mas o que é importante aqui? Sempre observar que a legislação consumerista, seja o Código de Defesa do Consumidor, que passa essas diretrizes gerais, né, em proteção ao consumidor, ou também sejam as resoluções publicadas pela própria Anvisa ou portarias, seja da Anvisa, seja do Ministério da Agricultura e Pecuária, todas que incidem nessa temática, né, de fabricação de alimentos ou de informação ao consumidor na rotulagem, todo esse regramento jurídico precisa ser observado, sim, até mesmo pelos pequenos fabricantes. É uma questão de função social da empresa, é uma questão de responsabilidade. Como disse aqui, o alimento, ele deixa, sim, o consumidor numa situação ainda mais vulnerável se aquele consumidor tem restrições alimentares ou questões de saúde, por exemplo. E é por isso que essa informação na rotulagem ganha uma força muito grande. Os consumidores precisam ter confiança na informação que eles encontram no rótulo. E para ter confiança em relação a isso, somente prezando aí por boas práticas de fabricação e prezando por esse direito básico do consumidor à informação. A RDC 26 de 2015, então, torna obrigatória a informação em formato de advertência sobre aqueles alimentos que são os mais alergênicos, né? Nós temos ali no anexo dessa resolução a indicação. E não estamos falando de nenhum alimento assim muito diferente, não. São coisas muito cotidianas, como, por exemplo, leite, trigo, ovo, crustáceos, castanhas. Então,
todos esses alimentos que fazem parte do cotidiano das pessoas e que é natural, né? Nós, na condição de humanos, necessitamos dos alimentos todos os dias. Mas, para algumas pessoas, especificamente consideradas, os alimentos, além de ter a importância de nutrir, tem também esse outro ponto, né, de potencialmente nocivo, quando essas pessoas têm ou alguma doença específica ou alguma restrição, por intolerância, por exemplo. Por isso mesmo que a RDC traz a informação obrigatória desses alérgenos e especifica exatamente como ela deve acontecer, né? Primeiro ponto, localização. A informação sobre esses alérgenos de informação obrigatória precisa estar ali sempre em negrito, caixa alta, imediatamente ou abaixo da lista de ingredientes, sempre seguindo um padrão pré-determinado pela RDC 26. Ou seja, se um fabricante utiliza, por exemplo, o leite na fabricação do seu bolo ou do seu biscoito, por exemplo, ele precisa informar, conforme esse padrão ditado pela RDC 26, alérgicos, 2 pontos, contém leite. Ou alérgicos, 2 pontos, contém ovo. E é importante notar que a informação, para ser clara e adequada, ela precisa vir com o nome cotidiano do alimento. Grande problema que tínhamos anteriormente era justamente a inserção de nomes técnicos. De repente, um consumidor que tinha alergia a ovo procurava essa informação ali na rotulagem do alimento, não encontrava, ingeria aquele produto que ele não poderia ingerir porque não tinha essa informação fácil. Até existia ali, de repente, a informação sobre a presença de lisozima. Mas notem, os consumidores não têm a obrigação de conhecer todos os nomes técnicos e múltiplos que os alimentos podem ter, né? Geralmente, os ovos, por exemplo, a gente sai de uma forma muito simplória. Nós sempre imaginamos que é composto somente pela clara e pela gema, por exemplo, mas não é bem assim, né? A informação técnica sobre a presença de ovo, por exemplo, pode aparecer de várias maneiras na rotulagem dos alimentos, e é o que acontecia anteriormente. O interessante é que a RDC 26 torna obrigatória escrever exatamente o nome que o consumidor conhece, ou seja, ovo. Portanto, se aquele alimento ele tem ali a adição intencional do ovo, o alerta, a advertência precisa acontecer dessa maneira. Alérgicos, caixa alta, negrito, 2 pontos, contém ovo. Além disso, um ponto interessantíssimo dessa RDC e que depois da sua entrada em vigência descortinou um monte de situações no nosso mercado, é justamente uma informação que muitos consumidores acabam nem entendendo porque elas estão ali no rótulo, que é o pode conter. Mas é claro que o público a quem essa informação é destinada, as pessoas que apresentam alergia alimentar, sabem muito bem a importância do pode conter. E o que significa o pode conter? Justamente a possibilidade de contaminação cruzada daquele alimento. Ou seja, a RDC tornou obrigatória a informação não somente quando aquele alimento alérgeno é inserido intencionalmente naquele produto, mas também quando o fabricante não consegue comprovar que não existe ali alguma contaminação cruzada naquele alimento com algum desses alimentos alérgenos. E essa contaminação cruzada, ela pode acontecer em qualquer fase de todo esse longo processo produtivo. Pode ser no campo, de repente, ou no transporte desses insumos, desses grãos, ou do leite, dos ovos, ou, de repente, na própria fabricação, compartilhamento de equipamentos, por exemplo, onde é muito comum essa questão da contaminação cruzada, ou seja,
Se um fabricante ele produz, por exemplo, biscoito com leite e um outro biscoito sem leite, utilizando esse mesmo maquinário, se ele não consegue comprovar que realmente não existe possibilidade ali, de contaminação cruzada daquele leite do biscoito que tinha leite com aquele outro que não tinha o leite intencionalmente adicionado, ele precisa colocar essa informação para o consumidor. E a informação acontece nesse mesmo padrão. Também logo abaixo da lista de ingredientes, em caixa alta, em negrito, alérgicos, 2 pontos. Pode conter leite, ou pode conter ovo, ou pode conter trigo, ou qualquer um dos outros alimentos alérgenos de informação obrigatória. Mas o que foi muito interessante com essa novidade que a RDC 26 trouxe sobre a contaminação cruzada é que tornou evidente várias situações que o consumidor realmente ele não tinha como saber. E o que mostra novamente essa questão da vulnerabilidade do consumidor. Porque nessa situação concreta, quem detém o conhecimento, quem detém o domínio de todas as técnicas e de todas as decisões em relação à fabricação do alimento é justamente o fabricante. É o fabricante que vai escolher se coloca ovo ou não no produto que ele vai colocar no mercado de consumo. E não existe nenhum problema em relação a isso, desde que ele informe ao consumidor. Afinal de contas, é uma informação fundamental para todas as pessoas que tenham alergia a ovo. A única maneira de se manter protegido é não ingerir aquele alimento. Mas com essa informação obrigatória da contaminação cruzada, os consumidores começaram a perceber que em muitas situações que eles passavam mal, até mesmo em relação a alimentos simples, como por exemplo, um feijão, né, que é tão rotineiro e que realmente deve compor, né, os nossos hábitos alimentares, mas, de repente, um consumidor que tem alergia à soja, que tomava todos os cuidados para se manter sempre afastado desse alimento, mas que ingeria algumas marcas de feijão e acabavam passando mal. A informação obrigatória da contaminação cruzada nos mostra que várias marcas de feijão, por exemplo, podem ser contaminadas pela presença da soja. Ou seja, em muitas situações que o consumidor compra ali um pacote de feijão acreditando que ali tenha somente feijão, pode ser que não. Por quê? Pode acontecer de ali também ter algum resquício de soja. Para as pessoas que não tenham restrições, essa informação não vai trazer grande diferença. Mas para as pessoas que têm alergia à soja, por exemplo, é fundamental saber se aquele feijão que ela vai ingerir no seu almoço de sábado, se ele tem ou não alguma possibilidade de contaminação cruzada com a soja. Então, notem como essas informações elas são fundamentais, né? Como eu disse para vocês, essas informações de advertência ou de declaração obrigatória que compõem a rotulagem dos alimentos, elas não estão ali por acaso. E, na verdade, elas significam grandes vitórias da nossa sociedade, como é o caso dessa resolução 26, né, que foi realmente motivada pelo trabalho de várias famílias que cobravam tanto da indústria de alimentos, né, era sempre aquela via sacra de ficar ligando para o serviço de atendimento para saber se existia ali alguma possibilidade de ter a presença de um alimento alérgeno ou não. Nem sempre tinham informações confiáveis, nem no rótulo e nem mesmo quando ligavam na própria empresa. Então, essas situações, elas foram aí afastadas justamente com a RDC 26. E quando falamos aí sobre essa contaminação cruzada, é muito importante que nos atentemos também para uma previsão que está nessa resolução, que é um programa de controle de alérgenos. Por que é necessário esse programa?
porque se percebe que em algumas situações ficaria bem mais simples para o fabricante colocar a informação ali, nem sempre fidedigna, mas colocaria ali o alerta sobre a presença do alérgeno ou sobre a contaminação cruzada com o pode conter, né? Justamente para tentar afastar algum tipo de responsabilidade civil em decorrência aí da ingestão, né, desses alimentos que causam alergia alimentar. Só que essa não é a intenção da nossa legislação, não é mesmo? Nós não queremos que os fabricantes coloquem informações a mais que não sejam fiéis realmente à fabricação daquele alimento somente para tentar se eximir de responsabilidade. O que as pessoas precisam é confiar que aquela informação que está no rótulo, ela é real. Então, sempre que existir essa questão da contaminação cruzada, deve haver a comprovação por esse programa, né, o desenvolvimento de um programa de controle de alérgenos. Mesmo porque a intenção não é que exista um excesso de informação na rotulagem, mas a intenção é que os fabricantes comecem a ter uma certa conscientização de que existem muitos consumidores que têm restrições alimentares e que precisam ter opções para o seu dia a dia. Portanto, não basta manter a possibilidade de contaminação cruzada e informar isso na rotulagem. Claro que isso é fundamental, mas o que se espera realmente é que no cotidiano esses fabricantes comecem a ter um cuidado maior, justamente adotando medidas que evitem essa contaminação cruzada para que essas pessoas que têm essa restrição tão drástica, né, a determinados alimentos, ou seja, tenham a alergia alimentar, que elas tenham opções, que elas tenham maiores possibilidades. E isso é feito justamente com esse programa de controle de alérgenos. Além dessa RDC 26, nós temos uma outra legislação que é muito interessante, que é referente à informação sobre a presença de lactose. Nós temos, então, essa é bem recente, 2016, 2017, tanto uma lei especificamente determinando a informação daqueles produtos que são, né, os produtos rotineiros que naturalmente tenham aí a presença de lactose, que informem isso ao consumidor ali na embalagem, seguindo também esse padrão, né, de estar ali em negrito, em caixa alta, com tamanho de fonte no mínimo de 2 milímetros, para que o consumidor sempre saiba onde na rotulagem encontrar essa informação. Tanto a informação sobre lactose quanto a informação sobre a presença de alérgenos, por exemplo, elas precisam estar padronizadas, inclusive em relação à localização, e evitar alguns locais, como aqueles locais de torção, de dobradura, ou seja, alguns locais da embalagem que o consumidor não consegue ter acesso. Além dessa lei que determina a informação obrigatória sobre a presença da lactose, e aqui essa legislação é específica para esses alimentos, né, que tenham naturalmente a lactose, nós temos também algumas resoluções da Anvisa, especificamente duas resoluções, que é a RDC 136 e a RDC 135. E aí eu vou convidar vocês, né, para nós vermos alguns trechinhos, tanto dessa lei específica quanto dessas duas resoluções que eu trago aqui para vocês, que, primeiro, a nossa lei, né, de rotulagem dos alimentos que contêm lactose, que é a Lei 13.305, de 2016, e depois a RDC 136, que é para esses alimentos convencionais, né, os alimentos comuns que contêm lactose. Ou seja, artigo 3º dessa RDC determina que todos os alimentos que tenham uma porcentagem ali, né, uma presença de lactose acima de 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros, devem trazer essa informação de forma muito clara aqui para o consumidor, escrito: contém lactose.
Depois dessa RDC 136, nós temos outra que é muito especial, que é a RDC 135 de 2017. Essa aqui especificamente, ela é destinada para as pessoas que tenham a restrição alimentar, ou seja, essas pessoas portadoras aqui desses erros inatos do metabolismo de carboidratos, ou seja, aquelas pessoas que tenham intolerância à lactose. A resolução RDC 135 traz ali, portanto, os parâmetros, né? E essa informação está cada vez mais comum aqui no nosso mercado. Essa informação, ela aparece também ali, não lá atrás, abaixo da lista de ingredientes, mas geralmente ela é encontrada bem próximo ali da denominação, né? Ou seja, bem no painel principal, e aí vocês vão se lembrar, né, quando estamos aí nos supermercados atualmente, nos deparamos com muitos produtos que se declaram zero lactose, né, ou não contém lactose. Todas essas informações partem de parâmetros específicos determinados pela RDC 135. Vejamos aqui esses parâmetros, olha só. Alimentos para dietas com restrição de lactose, acompanhem comigo a RDC 135. A informação isento de lactose ou também zero lactose, em o numeral 0% lactose, sem lactose ou não contém lactose, são para esses alimentos que têm uma quantidade de lactose igual ou menor que 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo. Ou seja, aqueles alimentos que se autodenominam zero lactose, na verdade, não quer dizer que ele seja totalmente zero lactose. Existe ali um percentual, existe ali uma quantidade, uma presença de lactose, mas conforme parâmetros escolhidos, selecionados pela Anvisa, essa quantidade de lactose não é suficiente para causar danos a essas pessoas que apresentam intolerância à lactose. Então, quando se depararem no mercado com um produto zero lactose, saibam que pode sim haver ali algum resquício de lactose, que para a maior parte das pessoas, mesmo com intolerância, não existem maiores danos, mas a gente sabe que existem sim outras que têm uma sensibilidade maior e que mesmo esses produtos trazem ali algumas intercorrências para o seu cotidiano. Além dessa informação aqui, nós temos outra também determinada pela RDC 185, que é o baixo teor de lactose, ou baixo em lactose. Esse parâmetro aqui, ele já é especificamente determinado para os alimentos, né, que tenham quantidade maior que 100 miligramas por 100 gramas ou mililitros do produto, né, e que seja menor que 1 grama por 100 gramas ou mililitros do alimento pronto para o consumo. Então, notem, a RDC 135 ela é especificamente destinada a contemplar esse público que tem esses erros inatos do metabolismo de carboidrato, ou seja, esse público que tem intolerância à lactose. Essa intolerância, ela precisa, a partir do momento em que esse consumidor, ele consegue identificar no seu dia a dia o seu nível de resistência, ele pode fazer as suas opções conforme esses parâmetros que são determinados aqui pela Anvisa. Ou seja, se ele se depara com um alimento zero lactose, ou sem lactose, ou não contém lactose, ele sabe, na verdade, que não é que aquele alimento não contenha leite, mas sim que aquele alimento ele foi trabalhado, produzido justamente para destinação, né, específica para essas pessoas com intolerância à lactose. Da mesma forma, o baixo teor de lactose ou o baixo em lactose também são destinados para essas pessoas. E aí, nós temos então aqui tanta informação sobre o glúten, que vimos no comecinho da nossa aula, informação
sobre os alérgenos, RDC 26 da Anvisa. Agora aqui a informação sobre a lactose. Tanto, e aí notem, né? A RDC 136, ela não é destinada às pessoas que tenham intolerância à lactose. Ela é destinada justamente para esses alimentos tradicionais, informar o consumidor em nível geral, que aquele alimento, ele contém lactose acima daquele parâmetro ali que é indicado pela RDC, ou seja, acima, né, de 100 miligramas. Já a 135 não, tem esse caráter muito especial e, claro, então, essa informação, ela precisa ser colocada aqui na nossa rotulagem de uma maneira muito clara para que o consumidor não tenha dúvidas. Ao contrário, ele tenha total confiança na informação que aquele fabricante disponibilizou na rotulagem dos alimentos. E vimos muitos pontos interessantes nessa aula de hoje. Gostaria então, para fixarmos alguns detalhes sobre ela, resolvermos algumas questões aqui do nosso quiz. Então, já convido vocês para a nossa primeira questão aqui do quiz. Vamos ver? Quanto à rotulagem dos alimentos que causam alergia alimentar, indique a opção correta. Letra A. A advertência sobre alimentos alergênicos pode ser inserida em qualquer local de fácil visualização. Letra B. Os alimentos que constam no anexo da RDC número 26 de 2015 podem ser declarados na rotulagem. Letra C. Somente os alérgenos intencionalmente adicionados no alimento são de informação obrigatória. E a letra D. Alguns dos principais alimentos de informação obrigatória de alergênicos são trigo, ovo, peixe, amendoim, soja, leite, castanhas e crustáceos. E aí, qual dessas alternativas vocês acreditam ser a nossa resposta correta? Vejamos aqui então a letra A. O que me diz a letra A? Que a advertência sobre alimentos alergênicos pode ser inserida em qualquer local de fácil visualização. De forma alguma, né? Vimos claramente que a RDC determina a localização e a forma com que essa informação sobre a presença dos alérgenos, ou seja, essa advertência, seja transmitida ao consumidor, sempre seguindo o mesmo padrão, imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes, em caixa alta, negrito, escrito, alérgicos, 2 pontos, contém ovo, ou alérgicos, 2 pontos, contém ovo, ou pode conter ovo, no caso de contaminação cruzada, contém leite e derivados, ou pode conter leite. Então, sempre padronizado para que o consumidor não tenha nenhum tipo de dúvida. Então, essa não é a nossa resposta correta. Letra B. Os alimentos que constam no anexo da RDC número 26 de 2015 podem ser declarados na rotulagem. Esses alimentos, eles podem ser declarados ou eles devem ser declarados? Como muito bem disciplinado aqui na RDC 26, eles são de informação obrigatória, ou seja, não é uma liberalidade do fabricante. A informação está ali por uma questão extremamente pontual: preservar, garantir saúde e vida do consumidor que tem alergia alimentar. A letra B, portanto, também não é a nossa resposta correta. Letra C. Somente os alérgenos intencionalmente adicionados no alimento são de informação obrigatória.
falamos aqui da questão da contaminação cruzada, não é mesmo, pessoal? E o quanto é importante que o consumidor tenha acesso também a essa informação. Ou seja, a advertência sobre presença de alimentos alérgenos não se refere somente àqueles que são intencionalmente adicionados no próprio alimento, mas devem também indicar essa possibilidade aqui de contaminação cruzada, ou seja, é destinado para aquelas situações em que o fabricante ele não consegue garantir, ele não consegue assegurar para o consumidor que aquele alimento é livre da presença do alérgeno, mesmo se for uma presença mínima, ocasionada por uma contaminação cruzada, seja por compartilhamento de maquinário, seja por guarda no mesmo ambiente, seja por contaminação lá mesmo no campo, né? Então, todas essas situações aqui, contaminação cruzada, alérgicos, 2 pontos, pode conter, e o nome do alimento alérgeno de informação obrigatória que está no anexo da RDC 26. Letra D. Alguns dos principais alimentos de informação obrigatória de alergênicos são trigo, ovos, peixes, amendoim, soja, leite, castanhas e crustáceos. Justamente todos esses alimentos estão relacionados lá no anexo A. Essa aqui é a nossa resposta correta, né? E eu até adiciono aqui, né, anexo da RDC 26, né, já deixando aqui para vocês essa informação. A informação ela deve conter trigo, centeio, cevada, aveia, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, os leites de todas as espécies de animais mamíferos, ou seja, não é somente o nosso leite de vaca, né? Qualquer leite de origem animal, ele tem essa potencialidade de causar alergia alimentar e é de informação obrigatória. Além, né, dele, temos aqui amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Brasil ou castanha do Pará, macadâmias, nozes, pecãs, pistaches, pinole, castanhas e também o látex natural. E aí você vai estranhar, mas nós estamos falando de alimentos e existe a informação obrigatória sobre o látex natural nessa mesma RDC? Sim, justamente. E por que é obrigatório informar sobre a presença de látex natural? Porque ele é um alérgeno. E muitos fabricantes, no manuseio ali daquele próprio alimento, na fabricação daquele alimento, as pessoas acabam utilizando luvas de látex natural. Ou seja, existe ali tanta possibilidade, né, de uma contaminação real, como também uma contaminação cruzada do alimento com o látex natural. Dessa forma, essa informação precisa também constar aqui na rotulagem dos alimentos, porque está na nossa RDC 26, no anexo. E aí já convido aqui vocês para a nossa segunda pergunta do nosso quiz, que é a seguinte. Sobre a declaração referente ao glúten, assinale a alternativa errada. Letra A. Deve-se apresentar no formato, abre aspas, contém glúten, fecha aspas, ou, também entre aspas, não contém glúten. Letra B. Alimentos com trigo devem ter a advertência, entre aspas, contém glúten. Letra C. A advertência deve ser impressa com destaque, nitidez e ser de fácil leitura. E letra D. A advertência deve ser inserida na parte frontal da embalagem. E aí, conforme o nosso estudo aqui de hoje em relação à informação obrigatória ou à declaração em relação ao glúten, qual é a nossa resposta correta aqui dessa segunda pergunta do quiz? Vejamos. Letra A. Deve se apresentar no formato, entre aspas, contém glúten ou
não contém glúten, também entre aspas, exatamente isso, a resposta, né? Ou seja, a declaração deve ser essa, contém glúten ou não contém glúten. Vejam que simples é a informação, mas vocês vão se surpreender quando começarem a perceber a quantidade de rótulos que existem no nosso mercado de consumo com informação equivocada, em que os fabricantes não ficam aqui, não seguem exatamente esse padrão que está disposto especificamente aqui na lei do glúten, em que existe a informação dessa forma, entre aspas, né, e acaba improvisando e inovando com variações dessa informação sobre o glúten, o que não pode, né, gente? O que se espera justamente é que essa determinação legal seja seguida, porque o consumidor ele precisa ter acesso a esse padrão informacional, ok? Letra B. Alimentos com trigo devem ter a advertência contém glúten. Justamente, né? O trigo é conhecidamente um alimento que contém glúten. Dessa forma, então, sempre que algum produto alimentício contiver a presença do trigo, a informação sobre o contém glúten, né, nesse padrão, ela precisa estar na rotulagem dos alimentos, sem inovação, exatamente como preceitua a lei do glúten, ok? Letra C. A advertência deve ser impressa com destaque, nitidez e ser de fácil leitura. Exatamente o que preceitua a Lei 10.674. O consumidor, ele precisa ter acesso à informação clara, informação fácil, ela precisa ser objetiva e quanto mais padronizada, melhor para todos, porque fica muito mais fácil visualizar qualquer discrepância, qualquer situação que fuja dessa determinação aqui legal. Portanto, justamente, a informação do glúten precisa seguir esses parâmetros, ou seja, simplicidade mostra em muitas situações ser bem mais eficiente que informações rebuscadas, né? Precisamos sempre nos lembrar que o consumidor tem essa característica básica e que é comum a todos, que é a vulnerabilidade. Encontramos a vulnerabilidade lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, no primeiro inciso, né, do artigo 4º, como esse princípio da Política Nacional de Relações de Consumo, e não à toa, né? Essa vulnerabilidade é que justifica a existência do próprio Código de Defesa do Consumidor, né? E nos lembremos aqui, a defesa do consumidor é um dever do Estado. Isso encontramos lá no artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, é um direito, é uma garantia fundamental que está no inciso 32 do artigo 5º, dever do Estado em defender, em proteger o consumidor. Não à toa que a própria Constituição Federal, lá no artigo 48 da ADCT, já determinava que em 120 dias, olhem que interessante, né? Visitem lá o artigo 48 da ADCT. A proteção do consumidor é tão importante que a própria Constituição Federal já trouxe de forma clara a determinação de que fosse publicado, de que fosse elaborado um código de proteção e de defesa do consumidor. É claro que esse prazo de 120 dias ele não foi obedecido, né? Lembremos aqui a promulgação da nossa Constituição Federal foi em 1988, a publicação do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, aconteceu em 1990, ou seja, 2 anos após, mas seguindo esse mandamento constitucional, não é mesmo? E acabou não trazendo reais prejuízos, pelo contrário. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação tão especial que
foi muito bem elaborada por vários profissionais que se dedicaram realmente a escrever, a sistematizar todas essas normas consumeristas, né, apresentando um anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que em 1990 foi publicado como a Lei 8.078. Acabou de completar, então, 30 anos, o Código de Defesa do Consumidor em setembro de 2020, 30 anos de muitas vitórias, 30 anos que nos apontam também vários desafios que temos daqui para frente e que, claro, continuaremos enfrentando todos e vamos evoluir enquanto sociedade à medida em que fortalecemos essas normas consumeristas. Voltando aqui, então, para o nosso quiz, letra D, a advertência, ela deve ser inserida na parte frontal da embalagem. Notem aqui, então, a Lei 10.674, ela, na verdade, ela não especifica o local, né? Nós vimos tanto na RDC dos alérgenos, como também na lactose, tanto a lei quanto as resoluções sobre lactose, determinando um padrão, determinando, inclusive, a localização, não é mesmo? Tanto os alérgenos quanto a questão da lactose vem ali informado, né, naquele padrão de caixa alta, negrito, logo após a lista de ingredientes, ou aqueles alimentos destinados ao público que tem intolerância alimentar, essa informação vem logo ali no painel frontal, bem juntinho da denominação, ou seja, quando a gente vai no mercado, encontramos ali o leite, logo a informação, de repente, zero lactose, por exemplo. Já em relação ao glúten, a legislação, como é mais antiga, ela não trouxe essas especificações, ok? Então, portanto, essa letra D aqui, tá? Ela é uma questão errada, porque a advertência não deve ser obrigatoriamente colocada na parte frontal da embalagem. E aí, a nossa última questão aqui do quiz, a número 3, vejamos. Referente à declaração obrigatória sobre lactose, nos rótulos dos alimentos, identifique a alternativa errada. Letra A. Ela se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, embalados na ausência dos consumidores. Letra B. Deve estar presente nos alimentos que contenham lactose em quantidade maior do que 100 mg por 100 gramas ou mililitros do alimento, tal como exposto à venda. Letra C. É aplicável aos alimentos para dietas com restrição de lactose. Letra D. Deve trazer a declaração, entre aspas, contém lactose, imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes, com caracteres legíveis, em caixa alta, negrito, cor contrastante com o fundo do rótulo, altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes. E aí, pessoal, em relação à declaração obrigatória da presença de lactose, qual é a nossa resposta correta? Vejamos aqui a letra A. Então, lembrando que estamos à procura da alternativa errada, né? A letra A. Ela se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, que são embalados na ausência dos consumidores? Correto, né? Lembrando que estamos tratando aqui da RDC 136 de 2017, ou seja, aquela que traz a declaração obrigatória sobre lactose. Letra A, ela é correta, portanto, não é a nossa resposta, né? Lembrando que queremos a resposta errada. Letra B. Deve estar presente nos alimentos que contenham lactose em quantidade maior do que 100 mg por 100 gramas ou mililitros do alimento, tal como exposto à venda. Também correto, né? Isso encontramos na RDC 136, artigo 3º, ou seja, entre aspas, a declaração contém lactose. A letra C diz que é aplicável aos alimentos para dietas com restrição de lactose.
errado, né? Essa questão aqui da RDC não é para os alimentos, né, destinados às pessoas que tenham restrição à lactose, mas justamente, né, a RDC 135. A letra C, portanto, é a nossa resposta porque ela está errada. Ela não é aplicável aos alimentos para dietas com restrição de lactose. E, por fim, a letra D. Deve trazer a declaração, entre aspas, contém lactose, imediatamente após ou abaixo da lista de ingredientes, com os caracteres legíveis em caixa alta, negrito, cor contrastante com o fundo do rótulo, altura mínima de 2 milímetros e nunca inferior à altura de letra utilizada na lista de ingredientes, correto justamente ao que está previsto no artigo 4º da RDC 136 de 2017, ok? Vimos na nossa aula de hoje, então, declarações que são obrigatórias na rotulagem dos alimentos, cada uma com a sua importância específica, ou seja, proteger saúde, segurança e até mesmo a vida dos consumidores. Agradeço a companhia de vocês e já os convido para assistirem a nossa última aula, né, a aula 5ª, em que trarei também muitas informações bem interessantes sobre a informação, na construção aqui desses dados, essa transmissão de informação no rótulo dos alimentos. Até logo! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.